Já na competência 3, é o projeto do seu texto. Como assim? Se você consegue planejar. E o que é planejar o seu texto? Você nunca, jamais vai sentar na cadeira, você como candidato, e vai simplesmente escrever sem pensar. Não. Você vai entender a proposta, você vai dizer se você concorda ou não, e você vai esquematizar. É como se você fizesse um mapa conceitual da sua redação. Então, você vai pegar lá no seu rascunhozinho, num espaço onde você estiver na sua prova, e vai colocar, eu concordo com a temática? Sim. Por quê? Por quê? Por causa disso e por causa disso. Eu sei falar sobre esses argumentos por causa disso e por causa disso. Ou então, assim, nossa, eu não consigo pensar em nada. Aí eu vou lá nos meus textos motivadores, que eles têm uma função, tá? Textos motivadores, além da função de ser uma fonte de repertório sociocultural para você, que você pode utilizar, você só não pode copiar. Sim. Ele também é uma fonte de análise crítica. Então, você vai ler e vai entender o que está sendo pedido para você refletir. Tranquilo? Então, eu fui lá e peguei informações. Então, eu concordo ou não concordo, coloco lá os meus 2 pontos de vista, coloco lá os meus 2 argumentos. O que eu vou usar para sustentar este argumento? Baseado em que eu acho que existe uma hierarquia de gênero? Baseado em que existe um patriarcado? Baseado em que existe a reprodução de estereótipos? Existe uma reprodução de sociedade? E eu posso usar o repertório que eu quiser. Que for. O argumento que eu quiser. Eu posso usar argumentos de citação, eu posso usar argumentos, que a gente chama de argumento de autoridade, eu posso utilizar argumentos de exemplificação, eu posso usar argumentos de dados de pesquisa, ou... esqueci o nome agora do argumento. Eu posso utilizar comparações. Nesse da redação, eu utilizei um poema de Adélia Prado, que ela fala que ser mulher é o fardo dela, né? E eu não tinha outro repertório. Eu vou ser muito sincera agora. Eu não tinha outro repertório. E quem me deu o repertório foi uma das questões de linguagens, que falou sobre a Hannah... Eu nem lembro o nome da pensadora, Hannah não sei o quê, e ela falava nessa questão sobre o quanto as mulheres não são reconhecidas na sociedade. E aí eu peguei ela como meu segundo repertório. Então, eu utilizei uma fonte literária e eu utilizei uma filósofa. E aí você pode pegar o que você quiser. Você pode pegar filme, você pode pegar livro, você pode pegar música, você pode pegar o que você quiser. Que ilustre. Que ilustre aquilo, e aí você consegue. Então, como é que eu vou estruturar o meu argumento? Né? Então, o que a competência 3 faz? Ele observa se você conseguiu estruturar a introdução, se ela tem contexto, se ela tem problematização e se ela tem os argumentos. No desenvolvimento, se tem justificativa, se tem repertório, tudo isso. E na minha conclusão, se tem a retomada da minha problematização e os meus 5 agentes. Vulgo estrutura. A estrutura, exatamente. Certo? E esta competência também pode zerar. Porque Zera? Sim, zera. Porque se você não segue a estrutura... Zero. Exatamente. Entendemos. Certo? E aí a gente chega no ponto de que preciso colocar título na redação do Enem? Sim ou não? Não. Não. Certo? Então, porque você não vai desperdiçar uma linha para isso. Você tem 30 linhas para escrever bastante em pouco espaço. Tá bom? Então, não tem por que pôr título. Você só põe título em redação se nas instruções está escrito. Título. Coloque título. Se não está escrito, não é obrigatório. Então, não precisa colocar. Tranquilo? E outra, por que é perigoso colocar título? Porque se você não centraliza ele bonitinho, mostrando que é um título, e coloca ele como se fosse uma linha normal, ele vira de título para introdução embrionária, porque você não conseguiu desenvolver. Porque como eu não preciso, eles entendem que a primeira linha já começa o seu texto, já é a sua introdução. Então é muito delicado. Isso, então esqueça o título, tá? Não tem necessidade. Dica de ouro. Exatamente. Então, a competência 3, ela é a estrutura. Beleza? Se você consegue desenvolver uma introdução boa, desenvolvimentos bons e uma conclusão completinha. Tá? E ela tem o poder, como eu disse, de zerar a sua redação.